Graça e paz, irmãos. É bom poder estar com vocês nessa manhã, adorando, sentindo essa presença tão maravilhosa do Senhor aqui nesse lugar, né? Eu digo sempre que eu me sinto em casa, viu, pastor Aquiles? Eu adotei vocês como minha igreja aqui, que eu estou batista, mas eu digo, eu sou vocês. Sou o reino de Deus, sou a comunidade aqui, Move, né? Então, um bom dia para vocês que estão também online, né? Eu sei que a família aqui é mais do que essa presencial, tem bastante gente conosco nessa manhã. Então, é uma alegria poder... O Aquiles me convidou para vir aqui para vocês me abençoarem. Ele disse, nós queremos comissionar você e a Filó, porque nós estamos indo para Belo Horizonte por 3 meses para implantar uma escola lá, ministerial da família, né? E coincidiu, não, Deus incidiu com ser o setembro de vocês aqui da família, né? E tem dia dos pais, dia das mães, né? Mas na minha vida, conosco foi assim, dia da família, depois teve a semana da família, depois tivemos o mês da família, depois tivemos o ano da família, e depois tivemos a década da família, e agora o século da família. Então, assim, a gente separa muito, a gente tira, mas na verdade, todo dia é dia dos pais, todo dia é dia das mães, todo dia é dia da família, não é verdade? Mas nós estamos promovendo esse mês, e eu creio que não foi... Tem algo profético para nós aqui nesse setembro, porque Deus nos deu uma palavra claramente que seria em setembro, para nós implantarmos a escola da família lá, né? E o tema da nossa escola vai ser esperança, uma palavra para esse momento, né? E Lamentações 3:21, assim, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E eu creio que a família é esse ambiente fértil de bênção que Deus sopra a esperança sobre, não apenas sobre nós, mas sobre uma cidade, uma nação, sobre o planeta Terra. Né? A primeira área de influência é a família, né? A família está no coração de Deus. Então, eu gostei muito, quando cheguei aqui, nós cantamos aquela música, Sopra em nós, Espírito. Eu queria que nós cantássemos essa canção, porque quando Deus criou o homem, no início, Ele soprou alma vivente. Mas quando Ele também criou macho e fêmea, Ele os abençoou. E como eles não falavam hebraico, nem português, e nenhuma outra língua, acho que Deus só soprou mesmo. Deus não falou um idioma lá para eles, porque eles estavam recém-nascidos, né? Adão e Eva, então eu creio que Deus também abençoou assim, ó. Bênção. Crescer e multiplicar e encher a terra. Vamos cantar essa canção? Vamos colocar de pé. E se você está online, cante conosco essa canção de esperança, nesse momento que nós estamos vivendo, que Deus venha soprar a esperança, né? Sobre a terra, sobre o nosso país, sobre as nossas famílias. Sim, Deus, obrigado por essa manhã. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Sim, Deus, toma, Pai, tua direção, Jesus. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Mais uma vez, sopra. Sopra em nós, Espírito. Sim, Deus, nós te queremos, Senhor. Queremos o Senhor. Te queremos, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te queremos, Deus. Na nossa vida, nós te queremos nas nossas famílias. Nós te queremos na nossa cidade de Curitiba, no Brasil e nas nações. Sopra, Senhor, sobre nós nessa manhã.
Traz esperança, Senhor. Ministra esperança para cada vida nesta manhã, para cada família, para cada filho, para cada pai, para cada mãe nesta manhã, Senhor. Tu és o Deus da provisão, o Deus da esperança. Nós clamamos que nesta manhã saiamos daqui renovados, para prosseguirmos, não apenas um dia, um mês, mas sempre, Deus, na Tua presença, abençoando todas as famílias da terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmãos músicos. Nesta manhã, eu queria trazer uma palavra aqui, focalizando ao que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Todo o ensinamento que Jesus transmitiu com respeito a todas as áreas da vida, eu creio que o coração de todos os assuntos está expressado em Mateus 5, 6 e 7. Ali você vê Jesus falando sobre dinheiro, sobre governo, sobre casamento, sobre a vida de oração, todas as áreas que você quer, que envolve a gente no nosso dia a dia. Jesus, no Sermão da Montanha, ele ensinou. E no final ele disse assim, ó. Se você não tem Bíblia, só acompanha com a gente aqui. Mateus capítulo 7, 24, até o versículo 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, sendo grande a sua ruína. Amém. Estava comentando hoje aqui, na chegada com o pastor Aquiles, nós ouvimos muito aquela frase do nosso presidente, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E eu queria trazer nessa frase aqui uma cosmovisão bíblica que está faltando aqui, que o Bolsonaro não colocou. Deus acima de todos, mas também Deus abaixo de todos. Como assim? Jesus aqui, ele fala que os fundamentos, precisa ter fundamento, né? Uma nação precisa ter fundamento. É lógico, Deus está acima, está do lado, está atrás, está na frente, mas Deus, ele se colocou como rocha eterna, como fundamento. O reino dele é fundamento para a humanidade funcionar bem, para nós funcionarmos bem. Então nós temos que resgatar essa frase direitinho aí, biblicamente, tá? Deus acima de todos, mas também Deus está no fundamento. E aqui no texto que nós lemos, Jesus aqui, no final do sermão, depois de 3 capítulos que ele pregou, no final, ele complementa assim, dizendo que aquele que ouve estas, ou seja, todos esses ensinamentos que ele começou lá no capítulo 5, essas minhas palavras, todo ensinamento, e pratica, será comparado com o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele disse que certamente viriam as tempestades e ventos, iriam soprar mesmo. Ele disse que no mundo tereis aflições. Se odiaram a mim, odiarão a vocês também. Então Jesus prometeu, né? Ele não só deu um aviso que talvez, ele disse, vai acontecer. Ventos vão soprar, tempestades virão. Mas aqueles que constroem a sua casa na rocha, eles vão permanecer. Aqueles que ouvem e praticam a palavra, vão ser como uma casa na rocha, né? E eu tenho pensado sobre essa questão dos fundamentos, né? Há pouco tempo eu ouvi o nosso amigo Cote falar o seguinte, que nós precisamos não apenas de um avivamento no Brasil, nós precisamos de um reabibliamento. Porque nós oramos muitos anos e pedimos um avivamento e nós experimentamos vários mover de Deus, mas não tem havido um reabibliamento de modo maior, grande na nação. Nós temos uma igreja ainda
como nação brasileira, uma igreja adolescente com respeito à palavra de Deus. Vivemos muito baseado nos momentos, nos moveres, né? Mas às vezes falta fundamento, falta discipulado, né? Então, abibliamento. Mas também eu vi uma outra frase seguinte, que nós precisamos de transformação no país. Mas também não só transformação, nós precisamos de transfundação, se existe essa palavra, transfundação, trazer fundamentos, né? Restaurar os fundamentos que foram destruídos de geração em geração. E eu estava pensando aqui, focar essa palavra para vocês, numa coisa que Jesus defendeu aqui, de 5 até o capítulo 7. Jesus defendeu o casamento. Quando ele fala sobre divórcio aqui nos ensinamentos dele, você vê que Jesus, depois, mais tarde, continuou falando sobre o casamento. Os religiosos vieram testar Jesus e dizer, como é que você acredita? O que é família para você? O que é casamento para você? Porque naquela época as famílias, a cultura era a cultura de poligamia. Não havia ainda casamentos monogâmicos fortes. Lógico, havia uma herança lá de Abraão que estava vindo, mas ainda na própria cultura judaica você sabe que havia muita poligamia que se espalhou por toda a terra. E Jesus faz uma revolução na sua mensagem, respondendo a esses homens, levando eles no início. Como é que foi no início? Eu creio que Jesus ele traz uma cosmovisão bíblica aqui, de reino, na sua palavra aqui em Mateus 19. Como é que foi no início? Então ele traz um modelo, deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, e o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus está defendendo aqui o casamento monogâmico, porque as pessoas se divorciavam por qualquer coisa. A conveniência, né? Qualquer conveniência, as pessoas, tá bom, eu vou terminar esse casamento, vou começar outro. Então eles estavam provando Jesus, sabe qual era a visão de Jesus sobre, não apenas sobre casamento e divórcio. Eles queriam saber qual o conceito de Jesus sobre família, porque a família começa num casamento. Deus criou Adão e Eva e disse assim, agora vamos começar uma família. Ele faz um casamento quando ele os abençoa. Ele diz assim, crescer e multiplicar. Ali foi a primeira cerimônia, né? O primeiro casamento na terra. Deus criou macho e fêmea e ele os abençoou e disse, crescer e multiplicar e enchei a terra. Jesus, quando respondeu àqueles homens, ele falou assim, como é que foi no início? Como é que Deus disse que deve, o que é família, o que é casamento? Então, esses fundamentos que Jesus traz, eu queria focalizar essa palavra em cima dessa questão do casamento, porque Jesus está defendendo não apenas o casamento, Ele está defendendo a família, Ele está defendendo a mulher, porque o casamento, poligamia, não valoriza muito a mulher. Esse casamento monogâmico que Jesus está defendendo aqui, é que exalta, que coloca a mulher como aquela mulher sábia que vai edificar a casa. Ela tem esse valor dentro da família, um valor sublime, na posição como esposa, como profeta, como sacerdotisa, como a mulher sábia que vai edificar o lar. Então Jesus está exaltando a mulher, quando ele fala, ele confronta aqui esse conceito errado de casamento, de poligamia. Jesus está exaltando a figura da mulher, mas também está colocando o homem no seu lugar. Mas também Jesus está defendendo o direito do órfão. Todo filho precisa de um pai, todo filho precisa de uma mãe presente. E quando Jesus ele defende a família aqui, ele está querendo garantir também para um filho um lugar de descanso, um lugar de identidade, um lugar onde Deus vai descer do céu e se revelar como o verdadeiro pai desse menino. Porque, na verdade, na família, Deus nos empresta por um pouco tempo para a nossa família, para que a nossa família comunique o caráter de Deus para nós. Mas o nosso verdadeiro pai é Deus, e Jesus veio defender o direito de conhecer a Deus no seio da família. Eu tenho lido algo sobre o que tem acontecido nos Estados Unidos nos últimos anos. Você deve saber, não sei se você já viu nos jornais, de repente aparece a notícia lá, um garoto com uma metralhadora foi para uma faculdade e matou várias pessoas.
E no final ele dá um tiro no ouvido, suicídio. Nós estamos vivendo esse mês que é o mês amarelo, né? O mês do suicídio. Isso é no mundo inteiro, né? E por que é que esses meninos estão matando e se suicidando? Qual é a razão? E tem um homem muito famoso nos Estados Unidos que já escreveu livros e ele dá palestras sobre esse fenômeno que está acontecendo na América. Ele é um sociólogo que ele tem estudado o assunto e ele tem trazido uma resposta, assim, uma palavra para a sociedade americana. Ele já escreveu livros e ele tem palestras que ele cobra uma média de 400 a 500 reais por pessoa para uma palestra. O cara está ficando rico em cima de um assunto que nós aprendemos aqui na escola dominical, na igreja. Sabe o que esse homem está pregando? Sabe o que ele está falando? Ele não é cristão, não é evangélico. Olha qual é o que é que esse homem está defendendo. Ele diz que esses meninos, a média de idade é de 14 a 16 anos. Isso acontece com esses garotos. Ele chama-se The Boys Crisis, a crise do menino, né? E por que é que isso acontece na vida do menino, especificamente? Porque não é as meninas que estão fazendo isso, os meninos. Olha o que esse cara disse, que ele está defendendo nas suas palestras. É muito importante, se o pai tivesse presente na vida desse menino, nessa fase dos 13 até os 16, 17 anos. E ele prova cientificamente, ele fez estudos profundos, que se esse menino tivesse o pai presente, isso não teria acontecido. Raramente aconteceria, se ele tivesse um pai presente. E as pessoas aplaudem lá no palco esse cara, né? Falando sobre uma coisa que nós aprendemos na igreja. Toda semana estamos falando sobre isso, todo dia. A importância da família, a importância do pai e da mãe na vida de um filho. E sabe qual é a segunda coisa que ele defende no seu livro? Ele diz o seguinte, que se esse casal tivesse mantido o casamento até o menino completar 17, 18 anos, também não teria acontecido. Porque esses meninos vêm de lares de divórcios. A presença do pai e da mãe, ou seja, a presença do casamento, estaria dificultando esse espírito de assassinato e de suicídio nesses jovens dessa idade, né? Jesus aqui, quando ele fala sobre o casamento monogâmico aqui, ele está defendendo a família, mas está defendendo também o direito de ser filho num lar, e ter uma identidade, ter um destino, porque você tem ali um referencial paterno, tem um referencial materno presente ali. Então, quando Jesus termina todos os seus ensinamentos, no final, ele fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Eu creio que é tempo de nós, como igreja, nos levantarmos para praticar esse fundamento. E resgatar esse fundamento na história da nossa própria família, mas sermos arautos de Deus, como profetas de Deus na nossa nação, para restaurar esse fundamento que tem sido perdido no nosso país. Eu creio que foram anos e anos e anos, e nós temos sido bombardeados contra a família, contra os valores do indivíduo também, dentro de uma cosmovisão bíblica, né? O que é ser um indivíduo como Deus planejou, o que é ser família como Deus planejou, o que é ter um casamento como Deus planejou. Eu creio que é tempo de nós trazer esse fundamento, ouvir essa palavra de Jesus, estudar essa palavra e nos arrependermos por anos e anos e anos que nós permitimos o inimigo entrar e roubar de nós. Jesus fala que enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou o joio, semeou as filosofias que destrói as nossas famílias, destrói as nossas casas. Nós vemos muitos lares cristãos, pais chorando porque estão perdendo seus filhos pelas universidades, pelas filosofias vãs, e eles não sabem como trazer de volta, como resgatar seus filhos de volta. Eu creio que nós dormimos esse sono por muitos anos, mas a igreja brasileira está se acordando desse sono. Nós estamos despertando. Estamos agora começando a levantar essa bandeira do reino de Deus, da palavra de Deus, da cosmovisão bíblica, do que é ser igreja, do que é ser família, do que é ser indivíduo, o que é ser um filho de Deus aqui nessa terra. Então, nessa manhã eu queria trazer essa palavra para você e desafiar você
Nisso que Jesus fala aqui, construir a sua casa na rocha. Você ouvir essa palavra, meditar nela, deixar essa palavra virar vida no seu coração, no seu estilo de vida como pessoa, mas como casamento, casal, como família, trazer esses valores, resgatar esses valores, para que quando vier as tempestades, porque elas virão, elas com certeza virão sobre nós, nós estejamos firmes, fundamentados na rocha, que é o Senhor. Interessante que Jesus fala que Ele é o fundamento, e Paulo mais na frente, ele fala assim, ninguém pode pôr outro fundamento, do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Mas Jesus, quando fala dos fundamentos, Ele é o fundamento, Ele é a pedra fundamental, mas Ele diz também que os ensinamentos deles estão incorporados nessa pedra. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, aí você está construindo na rocha. É a pessoa de Jesus e os seus ensinamentos, tudo que Ele ensinou, desde o capítulo 5, até o capítulo 7, e até a cruz, onde Ele vai consumar na cruz. Todos os ensinamentos de Jesus é o fundamento para nós. Paulo fala assim com muita convicção, ninguém pode pôr outro ensinamento. Não deve, não vai funcionar. Esse é o fundamento, a palavra de Deus. O verbo vivo encarnado é Jesus. E numa linguagem mais humana, mais prática, todos os ensinamentos de Jesus, facilitando para nós viver como Jesus viveu aqui. Quantos gostariam de ter um esposo, quantas mulheres gostariam de ter um esposo parecido com Jesus aqui, nessa manhã? Levante a mão. Quantas mulheres? Algumas estão meio tímidas, né? Aí online, quantas mulheres é online aí? Você, mulher, gostaria de ter um marido parecido com Jesus? Ah, quem dera, né? As mulheres estão, eu estou intercedendo para que isso aconteça, né? Mas num casamento, o casamento é uma expressão plena, reflete o caráter de Cristo também no casamento, na vida dos filhos. Quantos homens gostariam de ter uma mulher também que refletisse o caráter de Jesus? Levante a mão. Eu quero uma mulher assim, que reflita o caráter de Jesus. Quantos pais gostariam que seus filhos refletissem na sua casa o caráter de Jesus? Eu quero que as minhas filhas, meus netos, possam ter uma expressão da glória de Deus, do caráter de Jesus, mas também dos ensinamentos de Jesus, que é a palavra, Ele é o verbo vivo, né? Então, ensina os seus filhos no caminho que deve andar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apresenta Jesus. Muitos pais estão chorando porque estão perdendo seus filhos para as universidades. Eles não mentorearam seus filhos. Eles não discipularam seus filhos. Eles não comunicaram a pessoa de Jesus desde pequenininho. A Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho, que quando ela crescer, jamais. Existe uma teologia, que eu chamo a teologia do berço, que é uma revelação que começa lá no berço. Que quando você traz essa teologia para os seus filhos, nenhum demônio no inferno vai roubar isso de você, nem dos seus filhos. Deus garante, Deus promete. Ensina a criança no caminho. E nós vamos ensinar através do nosso casamento, vamos ensinar através da nossa vida coerente, como filhos amados de Deus. Então, nessa manhã, eu queria encorajar você a rever os seus fundamentos, os seus valores, e o que Jesus está trazendo aqui para nós nessa manhã, dele ser esse fundamento, as verdades que precisam estar presentes no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa vida e na forma como nós discipulamos os nossos filhos. É tempo, irmãos, de batalha espiritual. Nós temos que ser arautos que proclamam essas verdades, mas nós temos que levantar um clamor como intercessores também, porque existe uma batalha travada no mundo espiritual. Nós estamos continuamente sendo roubados, porque nós temos fundamentos que foram abalados, filosofias entraram no sistema de educação no nosso país e até na forma como igrejas estão fazendo discípulos. Nós precisamos de orar para que haja um avivamento, um reabibliamento e uma transfundação na nossa nação. Eu creio que Deus quer fazer isso no nosso país, amém? Curva a sua cabeça, vamos interceder pelo nosso país nessa manhã. Esse mês de setembro é o mês da desesperança, porque tem muita gente suicidando, não só no mês de setembro, mas esses últimos tempos da pandemia, muitas pessoas estão desistindo,
Então, perderam a esperança. Vamos orar, vamos profetizar esperança para as nossas famílias, para a nossa nação, durante esse mês de setembro também. Orando pelas famílias, mas clamando, entrar numa guerra espiritual mesmo como igreja. Pai, nesta manhã nós nos identificamos com Teu coração, que é um coração que ama, que é apaixonado pelas famílias, apaixonado pelos filhos, pelos pais, pelas mães. O Senhor é apaixonado pelo ser humano, pelo homem, pela mulher. Deus, nessa manhã nós clamamos que esse mês de setembro seja um mês de rompimento, onde vai haver uma diminuição de suicídio no nosso país e até no mundo, Pai. Nós clamamos que haja um mover do Senhor, sopra em nós, sopra em Curitiba, sopra no Brasil, Senhor, esta unção que liberta os cativos, que traz esperança. Pai, nós clamamos por esperança, Senhor. Queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é a Tua palavra revelada, que é os Teus ensinamentos revelados, Pai. Nós trazemos para nós como família esses fundamentos nessa manhã, porque esses fundamentos de família é o lugar fértil para a esperança brotar. Então, Pai, em nome de Jesus, faça brotar esperança no meio das famílias, dos casamentos, dos relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos essa comunidade, com todos esses projetos de abençoar também famílias em necessidades. Em nome de Jesus, multiplica, Senhor, a semeadura que tem sido semeado, a semente que já tem sido semeada, e traz mais sementes para os semeadores, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você que está online, a igreja aqui presente. E eu quero que vocês orem por nós. Estamos indo para Belo Horizonte, segunda-feira, na implantação dessa escola ministerial da família por 3 meses. E tem sido muita batalha desde o início deste ano. Nós perdemos um casal, que era o casal chave nesse ministério, que estava liderando a nossa escola aqui em Curitiba. Depois de 10 anos eles foram treinados e assumiram a escola. E aprove a Deus recolhê-los, né? E a escola voltou para a nossa mão novamente. Nós estamos orando por que Deus levante um outro casal para continuar essa escola aqui em Curitiba. E nós estamos indo para Belo Horizonte implantar essa mesma escola. Já tivemos no Nordeste, implantando essa escola lá. Nós temos em 3 lugares hoje essa escola ministerial da família. Era o alvo que Deus nos deu no início: Sul, Sudeste e Nordeste, para que famílias do Brasil tenham fácil acesso para ir fazer esse curso, né? Então eu queria pedir que os irmãos orassem por nós, por mim, pela minha esposa, por mais um casal que está indo conosco como obreiros, que orasse e nos enviasse, nos comissionasse, né? Como família para esse tempo.